Será que você não tem dado ouvidos às vozes negativas? Senta aí, porque hoje eu quero falar com você sobre isso. Eu não sei se te contaram, mas muitas vezes o que impede uma pessoa de alcançar o milagre de Jesus é justamente o fato dela estar dando ouvidos às vozes negativas, seja de pessoas à sua volta ou até mesmo às suas próprias vozes internas. Nós temos na Bíblia a história de Jairo. Jairo, ele estava com a filha dele muito doente, ela já estava praticamente morrendo. E ele foi atrás de Jesus, prostrou-se diante dele, pediu para que Jesus fosse com ele até a casa dele para impor as mãos na filha dele para que ela fosse curada. E quando Jairo teve esse encontro com Jesus, Jesus estava em meio à multidão. E foi exatamente nesse momento onde ele estava ali se dirigindo para ir até a casa de Jairo, que Jesus ele sentiu um toque diferente, que o fez parar. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar primeiro a respeito da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava em meio à multidão, mas ele sentiu um toque diferente que fez ele parar. Mesmo estando em meio a uma grande multidão, ele sentiu aquele toque, porque aquele toque não foi um toque comum. Foi um toque com muita fé, porque dele saíram virtudes. Então ele para perguntar quem tinha tocado nele. E então ele se depara com essa mulher que estava padecendo de um fluxo de sangue há mais de 12 anos. Essa mulher, ela perdeu todos os recursos dela com médicos, ela perdeu toda a dignidade, porque por estar enferma há muito tempo, ela era considerada uma mulher impura. Uma mulher que sangrasse sem parar era considerada uma mulher impura, então as pessoas não podiam nem ter contato com ela. Ela perdeu totalmente a dignidade de viver. Para que essa mulher alcançasse a cura dela, o milagre dela, ela teve que fechar os ouvidos para todas as vozes negativas. As vozes externas, mas principalmente as vozes internas. 12 anos sangrando, imagina o tanto de dardos inflamados que o inimigo não deve ter lançado na mente dela. Imagina quantas barreiras, quantos paradigmas ela teve que quebrar na mente dela para ela conseguir atravessar aquela multidão para tocar nas vestes de Jesus. Então, essa mulher, ela correu muitos riscos. Ela teve que vencer os pensamentos de todo o fracasso que ela viveu, porque tudo que ela experimentou até então, nada deu certo para ela. Ela teve que vencer os conflitos interiores, as guerras internas, mas ela não deu ouvidos às vozes negativas. Se ela tivesse dado ouvidos às vozes de Satanás, às setas lançadas, às farpas, ela jamais teria alcançado o milagre dela. Só o fato dela tocar ali na orla da veste do mestre, ela recebeu cura instantânea, o sangramento parou ali e as virtudes dele foram todas para ela. E volto a dizer, se essa mulher tivesse dado ouvidos às vozes negativas da mente dela, ela jamais teria alcançado a cura, o milagre que ela tanto precisava. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram alguns homens da sinagoga e falaram para Jairo: não importunes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus imediatamente disse para Jairo: não temas, crê somente. Jairo também teve que vencer as vozes negativas. Jesus então se despede da mulher do fluxo de sangue e segue até a casa de Jairo. Mas veja, Jesus ele só chamou Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo. Ele despediu toda aquela multidão. E eles foram então à casa de Jairo, porque a notícia era de que a filha de Jairo já havia morrido. Chegando até lá, a casa já estava cheia de gente, todo mundo pranteando. E Jesus fala: não precisa chorar, a menina está dormindo. E muitos riram de Jesus porque ele falou isso. Sabe o que Jesus fez? Tirou todo mundo ali da casa. Só entrou no quarto da menina Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E ali Jesus então ressuscitou aquela menina. Jesus disse: Talita cumi, levanta-te. E a menina se levantou. Um grande milagre de ressurreição
foi feito na casa de Jairo. Mas Jesus só pôde realizar esse milagre depois que ele despediu aquelas pessoas todas incrédulas que estavam ali à volta. Na busca pelo seu milagre, você vai precisar vencer a incredulidade. Se as pessoas que estão à sua volta não têm fé, você precisa tirá-las de perto de você, porque a incredulidade delas pode atrapalhar a manifestação do seu milagre. Jesus, em meio à multidão, disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jairo se agarrou àquela fé para chegar com Jesus até a casa dele. Imagina quantas vozes na mente de Jairo. Aquelas pessoas todas desanimando ele, falando: não, despede o mestre, não tem mais o que fazer, já era, não tem mais jeito. Mas Jairo venceu as vozes negativas. Ele confiou em Jesus, ele não temeu e por isso ele alcançou o milagre. A filha dele foi ressuscitada. E temos também o cego de Jericó. Jesus estava passando ali pela cidade. O cego que estava ali todos os dias pedindo esmolas, ouviu que Jesus iria passar por ali. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aquelas pessoas que estavam ali à volta começaram a ficar incomodadas com os gritos do cego e pediram para que ele se calasse, pediram para que ele ficasse quieto. Mas aquele cego, ele não deu ouvidos às vozes negativas e ele começou a gritar ainda mais alto. Gritou tão alto que o mestre ouviu e mandou chamá-lo. E ali ele recebeu a cura dele, ele pôde enxergar. E isso só aconteceu porque ele venceu as vozes negativas da intimidação. Aquelas pessoas tentaram de todas as formas abafá-lo, calá-lo, para que Jesus nem tomasse nota dos gritos dele, do pedido de socorro dele. Mas ele gritou mais alto, ele não se acovardou, ele foi em busca do milagre dele. Ele fechou os ouvidos dele a todas aquelas vozes negativas, a toda a intimidação. E por isso ele recebeu o milagre dele. E por fim, temos Zaqueu. Zaqueu, quando soube que o Senhor Jesus ia passar por um determinado local, ele sobe em uma figueira brava. Ele tinha curiosidade em conhecer Jesus. E ele era considerado um homem de pequena estatura. A ousadia de Zaqueu chamou a atenção do mestre. Quando ele passava por ali, ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Mas aquelas pessoas que estavam ali ficaram indignadas pelo fato do mestre ir à casa de um publicano, de um pecador, e começaram os julgamentos. Zaqueu venceu as vozes negativas, porque aquelas pessoas começaram a julgar Zaqueu. Zaqueu teve que vencer aquelas vozes negativas que ficavam insistindo em quem ele era, que ficavam tentando o tempo todo apontar as falhas dele, os erros dele. E ele não deu ouvido a essas vozes. Ele confiou naquilo que o Senhor Jesus viu nele. Ele confiou na grandeza que o mestre viu nele. E por isso ele venceu. Jesus foi à casa dele. Pôde comprovar que Zaqueu realmente era um verdadeiro israelita, porque ele se arrependeu e quis fazer com que todas aquelas pessoas com que ele lesou no passado fossem ressarcidas, fossem redimidas do mal que ele causou a elas. Jesus não se enganou quando pediu para que Zaqueu descesse daquela árvore. Se Zaqueu tivesse dado ouvidos àquelas vozes negativas, àqueles julgamentos, ele não teria recebido um mestre na casa dele. E também não teria alcançado a transformação e a mudança de vida. Quer alcançar tudo que Jesus tem para você? Então feche os seus ouvidos a todas as vozes negativas. As vozes negativas do medo, as vozes negativas da culpa, as vozes negativas da incredulidade, as vozes negativas da intimidação e as vozes negativas do julgamento. Receba essa palavra em nome de Jesus.